Olá, pessoal, tudo bem? Muitas leituras? Esperamos que sim. Sejam bem-vindos ao canal Humanitas, o canal de pesquisa na área de humanidades. Eu sou o professor Cristiano Mello e falo aqui com vocês. Hoje, 11 de junho, quinta-feira, às 19 horas, teremos a nossa live mensal e a quinta de 2026. Saliento que teremos a honra de conversarmos com o escritor Stefano Sartori. A live intitulada Fantasia Urbana e Estruturas de Poder, uma leitura ética do imaginário contemporâneo. Antes de iniciarmos a nossa conversa, cabe lembrar que o canal Humanitas e o portal científico Café das Humanidades são associados a vários produtos da Amazon. Se você deseja adquirir algum livro com desconto, informamos que deixaremos o link na descrição do vídeo. Na sequência, aproveite você também para visitar o portal científico Café das Humanidades e conferir a grade de cursos e serviços voltados à capacitação acadêmica. Neste mês de junho, estamos com a campanha de aniversário do portal, com infoprodutos com 20% a 30% de desconto. Os vários cupons de desconto serão válidos até o dia 30 de junho. Os valores são acessíveis. Ao adquirir um dos cursos, você ajuda no financiamento do canal. Os cupons estão na descrição do conteúdo. Aproveite também para participar da campanha solidária de financiamento do Apoia-se. Para continuarmos produzindo conteúdo de qualidade, dependemos da sua ajuda. Eu vou deixar o link do Apoia-se na descrição do conteúdo. E qualquer Pix para o canal também é bem-vindo. Eu vou deixar a chave Pix nos comentários, para que você realize uma doação. E se você deseja se tornar membro do portal Café das Humanidades e garantir alguns benefícios, informamos que deixaremos o link do formulário para o devido preenchimento. Aproveite também para conferir a chamada de publicações da revista do portal Café das Humanidades. Conferir no dossiê Literatura e Educação. As publicações serão realizadas em agosto deste ano. De antemão, o canal Humanitas e o portal científico Café das Humanidades agradecem os referidos apoiadores: Alexandra Vieira, Ítalo Morricone, Jorge de Saraé, Daniel Lopes Bretas, Itamara Peters, Cláudia Regina, Miriam Scott, Stefano Sartori, José Guilherme Vieira, Carlinhos Fernandes e Sandra Godinho. Informamos que deixaremos também na descrição, aí na legenda, os nomes dos apoiadores. Bom, o nosso convidado de hoje é o ficcionista Stefano Sartori. Eu vou ler aqui brevemente o currículo do convidado. Stefano Dominique Sartori é graduado em Gestão Pública e Servidor Público Federal. Ele atua há mais de uma década na área de orçamento público. Possui formação complementar em teatro, com participação em produções musicais, além de estudos em canto. Você me ouve bem, né, Stefano? Tudo Ouço bem? Sim. Olá, boa noite. Olá, tudo de bom? Legal tê-lo conosco aqui no canal. Eu que agradeço, na verdade. Eu acompanho o Café das Humanidades já há algum tempo já, e eu agradeço o convite. Eu confesso que eu estou bastante ansioso, bastante nervoso aqui, mas é isso. Olha, Stefano, estou aqui com o seu livro, né? Uma produção independente, aí uma fantasia urbana, que é sobre o assunto que nós vamos abordar aqui também durante a nossa conversa. Um livro aqui de aproximadamente 390 páginas, robusto, né? Uma narrativa muito interessante, muito curiosa. E a primeira questão, Stefano, ela gira em torno do seu projeto como autor, né? Você está iniciando aí nessa maturação ficcional, né? E também, talvez, seja um dos seus primeiros trabalhos, né? Porque você já escreveu preliminarmente alguns materiais anteriormente, né? Mas eu gostaria de saber esse projeto aqui mais relevante, que foi a Episteme do Caos e da Ordem, Leis da Natureza, parte 1. Como nasceu o projeto do seu livro? Como foi o processo de maturação das ideias, do enredo e da estrutura narrativa? A palavra é sua. Desculpa.
eu creio que nesse momento, né, quando a gente fala sobre criação e tal, eu queria voltar um pouco no início, não no início do universo, né, mas eu gostaria de falar sobre o início da minha paixão por ficção e pela arte em si, né. Eu já quero dizer, né, que infelizmente a minha infância e adolescência é marcada, né, eu acho que assim como tantos outros LGBTs, marcada por abuso e violência, e eu sempre usei a arte, principalmente a ficção, como uma forma de escape disso, né? Então, é, é, entrar dentro desse mundo, né, na época, né, ali com 10, 11, com 13 anos e tal, entrar em Harry Potter, Senhor dos Anéis, funcionava como uma forma de escape dessa realidade, né? Então eu sempre usei a arte, não só a escrita, não só a literatura, mas como a música e o teatro também, como o processo terapêutico de cura, né, dessa dor. E não que eu sou só dor, mas é que eu transformo a dor em linguagem, né? Então, eu sou aquele tipo de artista, eu acho que nesse momento, além, né, de escritor e autor, eu acho que abrangendo essa parte, né, essas outras artes também, eu acho que eu considero que eu sou um artista que cria a partir da dor, né? Então, outra coisa também, eu sou muito fã da Madonna. A Madonna também tem esse processo, né, de criação, de composição de músicas e tal. Se eu não me engano, uma vez eu vi uma entrevista também do Stephen King, que ele fala também um pouco sobre isso, né? De ele ter essa questão também com a dor e tal, e escrever a partir disso e tal. Então, isso me atrai. Eu acho que é terapêutico criar, né? É terapêutico criar criar arte e tal. Então faz parte desse processo, né? Então, e a Episteme do Caos da Ordem, eu comecei a escrever em 2014 e eu tinha acabado de sair de um relacionamento conturbado, abusivo, e eu precisava usar alguma coisa como catarse, né, como para liberar aquelas emoções, e daí comecei a escrever e tal, e inclusive, né, dentro da história tem muitas analogias. O primeiro capítulo, ele faz alusão, né, ele faz essa analogia com essa pessoa com quem eu estava, que você começa a criar empatia com esse ser que está fugindo e tal, e no final do capítulo você descobre que esse ser é um monstro, é uma pessoa que, cara, você criou empatia e depois você descobriu, meu Deus, essa pessoa é um fascista, né? Então, é mais ou menos isso. Interessante. E essa ideia de criar a ficção aqui, o volume, né, o romance, parte também de um enredo. Você gostaria de falar um pouquinho, comentar um pouco desse enredo? Porque o protagonista é o Antônio Sartori, né? Uhum. E os demais personagens perambulam nas demais células dramáticas. Fala um pouquinho do enredo, para que os espectadores possam conhecer um pouco mais. Então, né, por mais que a gente tenha, né, o Antônio Sartori como protagonista da obra, ainda assim, né, eu acho que podemos dizer que o universo seria o protagonista e o Antônio Sartori ele foi pego dentro de um contexto, né? Sim. Então, a história passa dentro de um universo onde as pessoas místicas, né, elas vivem em sigilo, porque, e inclusive em outras obras, a gente tem sempre essas coisas que bruxos e bruxas vivem em sigilo e tal, mas nunca se diz o porquê. Mas se eles têm poderes, por que eles precisam viver em sigilo, sabe? Nunca tem essa. São poucas obras que têm essa questão de o porquê, sabe? Ah, por quê? Porque pode gerar guerra, as pessoas não entendem. Mas mesmo assim, eles são pessoas com poderes, vamos dizer assim, que eles, né, seriam um tanto superiores, né, de ter essa capacidade, talvez até de alterar a realidade e tal. Só que os seres humanos, os fanáticos, descobriram artefatos que são imunes à magia. Então eles conseguem se defender com esses artefatos, que são o aço obsidiano, a obsidiana, cinzas vulcânicas, que são imunes à magia. Então, com isso, né, eles decidiram criar o Tratado de Salem, que fala na obra bastante sobre isso, né, que
que determina o sigilo em magia. Para quê? Para que não crie essa guerra entre os sapiens, né, que seriam as pessoas que não detêm nenhum dom místico, né? Então, gira em torno disso, né? Então, é uma população, né, que é severamente punido aquele que tenta expor a magia, né? Então, as pessoas são, vamos dizer assim, manipuladas. Eu acho que não manipuladas, mas elas são controladas, né? Controladas. Através da legislação, né? Através da legislação, que é o Tratado de Salem, para que elas não manifestem os seus poderes na frente de pessoas que não desconhecem, né, que a potência ou o misticismo existe, né? E com isso entra Antônio, que acaba descobrindo e estourando diante de uma situação muito estressante, explodindo o seu poder e causando consequências tanto com o magistrado quanto com a polícia sapiens, né? E também contra fanáticos religiosos que acham que as pessoas místicas elas são do demônio e é ponto final e é isso, né? Então o enredo ele passa em cima disso. Então e a partir disso, esse evento vão gerando desdobramentos, né? E a gente vai acompanhando como o Antônio, né, vai descobrindo, né, essa nova, vamos dizer, identidade dele, esse novo poder dele, através da trama, e quais são as consequências disso, tanto do ponto de vista legislativo místico, quanto do ponto de vista legislativo sapiens, né? Interessante. E você explica esses sistemas políticos no final, nos anexos, e daqui a pouquinho, quem está assistindo aqui a nossa conversa, fique conosco, que nós vamos abordar também os elementos paratextuais. A segunda questão, Stefano, envolve a estrutura que não é linear. Nos bastidores, né, nós conversamos acerca de uma espécie de familiaridade que você busca no leitor, mas geralmente pode causar também um estranhamento, né, porque nem todo leitor ele é acostumado às narrativas que saltam, né? Ou seja, os capítulos eles são desmontados. O leitor precisa montar esses capítulos, né? Então, o seu romance ele não cria uma estrutura linear, com início, meio e fim, como se fosse um plano cartesiano. E você mesmo mencionou que você teve inspiração na série Lost, né? Que é uma série que você gosta bastante. Então, que você gosta, né? Porque você assiste e quando pode também assiste em duplicidade, né? Justifique a criação dessa estrutura ousada e dinâmica. Eu acho até que talvez não seja assim, não tão linear assim. Na verdade, a história ela é linear, mas ela é separada por episódios, né? Então, tanto que essa parte 1, né, Episteme do Caos da Ordem, Leis da Natureza, parte 1, ela tem 3 episódios, né? Então, e mesmo separado em 3 episódios, eles têm ali o seu começo, meio e fim, mas eles são começo, meio e fim do seu próprio episódio, mas ainda com um gancho para o próximo. Então, se a gente for ver, então ali a gente tem ali no primeiro episódio, a gente tem apenas 2 capítulos, né? Que são Epifania e tem A Presa e o Caçador, né? Então, esses 2 episódios, eles narram a Epifania, o que está acontecendo nos dias de hoje, e A Presa e o Caçador, o que está acontecendo há décadas atrás, né? E que no final do episódio, essas 2 conexões, né, você acaba entendendo o que aconteceu com essas 2. Até porque, por exemplo, como tem coisas que aconteceram lá e coisas que aconteceram nos dias de hoje, eu acho que talvez a história não corresse da mesma forma se eu fosse explicar isso, por exemplo, colocar os capítulos juntos, né? Então, assim como Lost, né, a inspiração no audiovisual, e também tem, assim, o Conto da Aia também é contado em flashes, Once Upon a Time também é contado em flashes, que inclusive Once Upon a Time é dos mesmos criadores de Lost, né, dos mesmos criadores, não, dos mesmos produtores de Lost, né, então de ter essa narrativa onde você conta o que está acontecendo agora, então agora em Lost, você conta, por exemplo,
o avião caiu, e agora como essas pessoas estão sobrevivendo na ilha, ao mesmo tempo que conta com o que a pessoa fazia antes de cair na ilha, né? Então, o protagonista, o Jack, né, que ele, antes de cair na ilha, ele era um médico e alcoólatra, né? Então conta essa, porque se mostrasse tudo isso antes, por exemplo, ele era um médico alcoólatra, talvez não tivesse, talvez o público não engajasse tanto nessa narrativa um tanto não ortodoxa, vamos falar assim, né? Então, foi a mesma intenção da pessoa ler, e ela, conforme vai lendo, ela vai entendendo que as coisas vão encaixando. Por mais que a pessoa precise montar, mas conforme ela vai lendo, ela vai entendendo que, isso daqui encaixa naquilo ali, sabe? Então, até mesmo que o que acontece, né, ele vai se encaixando aos poucos conforme a pessoa vai tomando essa leitura, né? Até mesmo porque, por mais que talvez não seja assim tão abrupto como eu faço, né? Então tá contando uma coisa que tá acontecendo lá, e daí corta, e daí mostra os personagens dos dias de hoje e tal. Ainda assim, o Eduardo Spohr, né, ele tem também essa questão de fazer esses saltos temporais, né? Na Batalha do Apocalipse, ele começa contando algo que aconteceu há anos atrás, que é o manuscrito dos Malaquins, e depois vira para os dias de hoje, e depois passa para a Babilônia 300 anos antes de Cristo, né? Então faz essa conexão também. Então isso também, ler a Batalha do Apocalipse também me inspirou a fazer dessa forma, só que eu pensei em fazer uma forma, vamos dizer, um pouco mais agressiva do que ele faz no livro, né? E eu confesso que fiquei muito impressionado por essas conexões que são feitas, esses ganchos de leitura que você provoca no leitor, mantendo o suspense também, né, que é uma técnica que você utiliza de forma apurada no decorrer do enredo, e os capítulos curtos, porque também estes tipos de capítulos não cansam o leitor, né? Porque você termina um capítulo mais curto, aí já, né, você pode tomar um café, tomar uma água, ou até mesmo ler a obra no outro dia. Interessante. Então, Stefano, nós vamos agora para os elementos paratextuais que me chamaram muita atenção também. Então, assim, a capa, uma capa também que provoca essa representação aqui dos personagens, né? O pai do Antônio Sartori é o Dario Sartori, para quem aqui está assistindo. Existe uma coruja também, que é uma personagem, uma gata também, que é uma personagem, a fada também é uma personagem, né? Então, mas isso aqui está na capa, mas eu gostaria também de ouvir sobre o título do romance, as epígrafes que você utilizou, os títulos dos capítulos, as ilustrações, as partes extras que vão explicar ao leitor numa espécie de glossário, né, que você faz para, digamos, explicar essas palavras, né? Por exemplo, a palavra epifania, conjuradores, dentre outras, né? Que você traz aqui nas explicações. E como foi esse processo de criatividade e escolha? Cara, esse processo foi longo, né? Foi um processo, como eu disse, eu comecei a escrever em 2014, tanto que os primeiros rascunhos eu tenho muita vergonha, né? Dos primeiros rascunhos do livro, né? Mas até porque lá naquele início, né? Eu escrevi o primeiro episódio, mas eu ainda não sabia para onde a história ia, né? Então, esses 10, 12 anos, eu comecei com esse bloqueio criativo, mas ao mesmo tempo eu fui anotando as minhas ideias, né? Então, do que era, né? Então começa ali, tanto que quando eu comecei a escrever não tinha nem o nome a episteme do Caos da Ordem. Na verdade, ele tinha o nome de, como que era? O Livro de Arcanaã. Nada a ver, né? E daí depois mudou para o Livro das Artes Secretas, né? E daí finalmente cheguei em A Episteme do Caos e da Ordem, porque esse nome eu não vou explicar muito, porque senão vou dar spoiler, mas assim, a história, né, basicamente, a gente tem uma questão acadêmica, né, dentro dessa história, porque mesmo que
tudo bem, assim, magia não existe, né? Deixando bem claro, no nosso mundo real, magia não existe. Mas nesse universo, a magia, dentro do mundo místico, ela é que eles não chamam de magia, eles chamam de potência, né? Ela é um objeto de estudo, ela é intrínseca ao espaço-tempo, né? Tanto que fala lá em algum momento lá que, inclusive, Darius Arturi se apresenta ao magistrado e ele fala que a magia está intrínseca, que a magia é intrínseca ao espaço-tempo, tanto que feitiços que funcionam na Terra talvez não funcionam em Marte, justamente por essa diferença da gravidade, né? Então, então vem desse conceito que a magia ela é estudada, eu acho que a gente pode até dizer que a medicina, a biologia e outros campos da ciência, eles são enviesados pela potência dentro desse universo, né? Então daí que vem a episteme, né? Então mais para frente, assim, o leitor vai entender o porquê que o nome da obra se chama Episteme do Caos e da Ordem, e assim, dando um spoiler muito curto, ele é um campo acadêmico dentro desse universo, né? Então é um campo estudado. E daí a gente vai ali para os elementos paratextuais, os símbolos e tal, que a gente tem lá a triquetra, o Anki, o septagrama, a estrela de Davi, né? Isso mesmo, o septagrama, a estrela de 7 pontos, a triquetra, né? Inclusive a triquetra é um símbolo celtas que simboliza terra, mar e céu, né? Então o Anki que simboliza a vida eterna. Então, juntamente com isso, são elementos que são do campo de estudo acadêmico desse universo, né? Então, tanto que lá fala sobre, né, o que eles significam e tal, e como que eles moldam, vamos dizer, o misticismo, né? E aí o que você está mostrando é Asgard, né? Então a geografia também, né? Porque eu não disse antes, mas junto nesse universo, né? Alguns continentes eles são escondidos, né? Do mundo sapiens, né? Vamos dizer assim. E daí justamente para mostrar, né, para o leitor, né, quais são os outros aspectos além da história que também compõem, né, esse universo, tanto que ali no conteúdo extra também fala sobre o conto da Guerra dos Irmãos, que aconteceu em 1690 e tanto e tal, que fala sobre isso, né, para também mostrar que esse sistema político, além de tudo, também é fragmentado, né, ele também tem viés, ele tem controle, blá, 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 blá. Então, então esses elementos, por exemplo, que nem você falou, epifania, né, a epifania, ela é no caso seria as epígrafes. As epígrafes. As epígrafes, que descortinam, né, os capítulos, alguns capítulos, né? Ah, sim, as dedicatórias, você diz. Não, aqui os textos que são, no caso, acessórios, né? São textos iniciais. Então, assim, algumas destas epígrafes, elas abordam, né, descortinam, né, assim, a leitura, né, que o leitor vai adentrar em cada capítulo. Era isso, mas não é nada tão, assim, digamos, tão relevante. Sim. Então, acho que é isso. Então, continuando um pouco mais, Stefano, eu gostaria de ouvir também essa parte que você aborda, tá? Você fala aqui do espaço, né, dos continentes, não é? E você cria, né? Você já falou um pouquinho, mas eu gostaria de ouvir um pouquinho mais sobre essas partes extras, tá? Elas funcionam como adendos explicativos, né? Uma espécie de glossário, para que os leitores menos familiarizados consigam compreender melhor a leitura. O que você gostaria de falar sobre essa questão?
Sobre conteúdo extra, né? É aquilo que eu Isso. falei aqui, eu acho que agora há pouco, sobre para até familiarizar o leitor com esse universo, né? Uhum, Até mesmo porque algumas questões dentro do que está dito aí também serão abordadas em livro, na continuação também, né? Então eu já quero sim. que o leitor ele tenha essa familiaridade com esse universo das coisas, até para também não ficar explicando depois, né? Tanto, até porque são coisas muito compridas, né? Então Uhum, a questão lá dos sete elementos e tal, né? Que uhum. também, como eu disse, é um campo de estudo desse universo, né? Um campo de estudo místico e tal. Então, justamente para deixar ele familiarizado com esse universo que não é só, né, o conflito que Antônio Sartori está vivendo agora, junto com outras questões e fanático religioso, investigação policial, não. Uhum, Não só isso, mas também para mostrar é, que há um sistema político, que tem legislação, uhum. né, que tem viés, que tem opressão também, né? Então, é justamente para mostrar isso. Tanto que lá fala também sobre os paladinos, que são seres humanos que têm apenas uma habilidade, eles não têm mais, eles não conjuram feitiços e tal. Então, que a comunidade mística considera eles como os excluídos, assim, né? Então, é justamente para trazer essa familiaridade para as pessoas entenderem que, ó, esse universo ele tem isso, né? Então já fique preparado para o que pode vir por aí também. E a próxima, Stefano, ela gira em torno do conceito, não é nada tão acadêmico. Você poderia explicar melhor o gênero da literatura de fantasia urbana e quais foram as suas principais leituras e quem foram os seus grandes mestres de cabeceira? Ai, os meus grandes mestres de cabeceira, eu acho que a gente já conversou no off sobre, é claro, assim, eu adoro Eduardo Spohr, assim, que é um autor brasileiro que eu amo muito, inclusive eu tô com o livro dele aqui que eu amo, A Batalha do Apocalipse. Eu já li duas vezes já ele. Eu sou muito apaixonado. Tolkien também, durante a minha infância, com O Senhor dos Anéis, Silmarillion e tal. J.K. Rowling também, que deu a vida a Harry Potter. E eu posso citar diversos outros: Christopher Pauline, Paul Hoffman, C.S. Lewis, é, aquele do His Dark Materials, esqueci o nome dele, das Bússola de Ouro, Philip Pullman, né, Joy Hill, e A própria Margaret Atwood, que você a própria mostrou. Margaret Atwood, a Cassandra Atwood. Clare, que deu vida a Instrumentos Mortais, que tem série e filme, né? E então essa esses autores, eles me ajudaram nessa tanto no meu processo terapêutico de cura né, de traumas e tal, quanto na minha formação como autor também, né? Então, muitas coisas deles, assim, alguns talvez easter eggs, né, para quem é fã deles, vão perceber, né, durante a leitura da obra, que tem essas referências a esses autores que, cara, eu tenho que agradecer muito a eles existirem, porque eles, não só, como eu disse, não só me formaram como autor, mas também me ajudaram, e eles nem sabem disso, eles me ajudaram nesse processo terapêutico, né, de cura. Então, eu não sei nem o que dizer sobre eles são uma bênção, vamos dizer assim. Legal. E em relação ao estilo do romance, durante a leitura, eu percebi que você traz a marca de caracterizar descritivamente todas as personagens, como o Platos, o Antônio Sartori, o pai, que é o Dario Sartori, a Maia, o David, né, o Davi, né, a fada, a gatinha, dentre outros. E, por exemplo, na altura da página 62, a personagem Dario Sartori ganha a seguinte descrição, na página 62. Então, eu vou fazer questão aqui até de ler um trecho do romance, que eu circulei, tá? E me chamou a atenção pela descrição que você faz. Você, o narrador diz assim, o narrador, né?
Ele possuía a fisionomia de alguém que a sua mera presença já era suficiente para impor respeito. Você está narrando a descrição do Dario, né? O rosto, talhado em linhas firmes e proporções harmoniosas, evocava tanto a elegância dos antigos cavaleiros quanto a frieza calculada de um estrategista. Continuando, a mandíbula era bem definida, marcada por uma barba curta que realçava seu ar maduro e resoluto. Seus olhos, de um castanho claro, quase âmbar, observavam o mundo com atenção minuciosa. Essa descrição que você detalha em quase todas as personagens, isso foi uma escolha ou serviu também, né, para representar imagens físicas na cabeça do leitor, né? Foi uma escolha para representar a imagem física, mas não só isso. Assim, por exemplo, né? Vamos supor, Paulo Coelho, eu não li nenhuma obra dele, mas mesmo assim eu reconheço ele como um grande ator brasileiro. Então, imagine se ele entra na live aqui agora, eu estremeço, eu perco meu chão aqui, eu caio, tenho um infarto, porque assim, mesmo que eu não seja fã ou não tenha lido, eu reconheço o respeito que ele tem como autor de fantasia e de ficção que ele é, né? Então, e se entrar Eduardo Spor aqui na live, acabou a live, né? Porque eu morro aqui na hora. Então, é justamente isso, né? Então, a gente sabe que algumas pessoas, até você mesmo, né, como professor também, deve ter alguém, algum ídolo que você, ou outras pessoas, que mesmo que você não seja fã, que você chega na presença e ela impõe o respeito, né? Então, eu quis descrever mais ou menos isso, não só a fisionomia, mas assim, o que a pessoa causa, né? E ao mesmo tempo, né? Agora uma coisa assim mais, talvez assim, mais realista, né? Por exemplo, eu que sou servidor público, né? Então muita gente vai, então às vezes em palestra, por exemplo, do Alexandre de Moraes, né? Mesmo independente da opinião que qualquer pessoa tenha sobre esse indivíduo controverso e tal, ainda assim a gente tem que reconhecer que ele é um grande jurista e ele é um grande autor de análises narrativas, legislativas, sociojurídicas, né? Tanto que ano passado ele lançou um livro sobre democracia e redes sociais, né? O desafio, né? O desafio das redes sociais, do fanatismo religioso, blá 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 blá. Então a gente tem que reconhecer. Então, para alguém, um acadêmico de direito, na presença, né, de Alexandre de Moraes, novamente, independente da opinião, vai causar essa medo, ou vai causar respeito, vai causar imponência. Assim como Dario Artori também causa né? Porque além, né, dele ser pai, ele também é uma pessoa que trabalha no magistrado e é uma pessoa que causa, né? É uma autoridade. Além de tudo, ele também é uma autoridade perante ao magistrado e tal. Então, alguém que está ali dentro ali do serviço público místico e tal, e que ele causa essa. E não só isso, né? Então, mais para frente também a gente vai saber, inclusive, não é citado nessa obra, mas assim, ele é um conjurador da elite, né? E não só no sentido de cargo político, mas também no sentido de conhecimento místico, né? Então, por isso que ele causa esse respeito. Então, eu quero que o leitor ele tenha essa sensação de entender que quando o Dario Artori está no lugar, ele impõe esse respeito. E as pessoas, né? E todo mundo dentro do mundo, desse universo místico, sabe quem é Dario Artori. Tanto que lá no episódio 3 também cita, né? Tem uma conversa ali entre uma paladina e um sapien, né? Entre Solomon e Michele Petrovsky, né? Ele cita lá, né, o nome Sartori, e ela já fica, né, ei, peraí, Sartori? Não, pera, sabe? Então é justamente para causar isso no leitor, para que também o leitor entenda, né, entenda não só a fisionomia, mas também o que essa pessoa causa, né, perante a outras pessoas. Legal, Stefano. A próxima questão gira em torno do protagonista, né? Do protagonista que o sobrenome é o seu sobrenome, Antônio Sartori, né?
o que ele pode ter de semelhante com o autor Stefano Sartori, né? Poderíamos dizer que ele é uma espécie de alter ego? Olha, é uma pergunta certeira, né? Eu acho que a gente pode dizer sim e não, né? Desde quando eu criei, né, a história, Antônio, ele não tinha esse nome antes, né? Esse nome veio depois, né? Desde quando eu criei a história, eu sempre pensei em colocar um traço da minha personalidade, né, nele. Então, por isso que eu digo que ele é um alter ego sim e não, né? Porque ele tem, na verdade, um traço, que ele é alguém introvertido, ele é alguém tímido, mas que quando pisa, né, no calo, quando ele é submetido a um estresse gigantesco, ele acaba saindo, perdendo o controle e fazendo coisas que ele pode se arrepender depois. E eu também sou assim, infelizmente, em situações de muito estresse, às vezes eu acabo perdendo o controle e às vezes dizendo coisas que eu posso me arrepender depois, né? Então seria mais ou menos esse traço que eu queria colocar nele, principalmente porque a gente sabe que esse traço de personalidade, não só eu, mas de outras pessoas que têm esse mesmo traço, causa esse efeito, né? Então você é uma pessoa que acaba não falando muito, mas daí quando é exposto a um estresse gigantesco, explode, fala coisas que não deveria, e depois vem esse arrependimento e tal. Então muitas pessoas talvez se identifiquem com isso. Cara, eu também sou assim, sabe? Então talvez justamente para isso também, né? Não só como um alter ego sim, não meu, mas também para que outras pessoas que têm mesmo esse traço também consigam se identificar, sabe? Algo desse Legal. nível. A esta altura, quem está assistindo aqui a nossa conversa, aproveite para dar o joinha e compartilhar também o conteúdo com colegas e familiares. Isso certamente vai ajudar a todos, né, a assistirem aqui a nossa live. Bom, a próxima questão, Stefano, ela traz a ideia do próprio título da nossa conversa, que estruturas de poder, né? É uma expressão composta. Como você observa tais estruturas no decorrer das várias células dramáticas do romance? A episteme do caos e da ordem, leis da natureza. Como estas se ordenam de forma hierárquica? Eu creio que começa ali na hierarquia, né? Então, eu acho que não. Na hierarquia que tem das classes místicas, né? Então, aqui, né, para o leitor e para quem não está familiarizado na live, entender. Então, a gente tem, nesse universo místico, a gente tem conjuradores, magos, bruxos e paladinos, né? Então, os conjuradores são chamados de plenos de domínio, né? Plenos de domínio. Então, eles conseguem performar magia apenas com o dom da fala. Então, eu conjuro um feitiço apenas falando o feitiço, né? Como lá tem Astorgiri, que é um feitiço hostil que atordoa o inimigo, né? O alvo, né? Então, a pessoa tem que pronunciar para que aquilo seja executado. Os magos, eles são convergentes, são chamados de convergentes, né? Então, eles performam magia através de um artefato místico, que pode ser uma varinha, um cetro, um pingente, um anel, né? E os bruxos, são, eu acho, na minha opinião, para mim, são os mais legais, que são pessoas místicas que são chamados de duplos de espírito, e eles têm um espírito familiar que é a conexão deles com o místico, né? E quando esse espírito familiar morre, eles viram uma pessoa comum. Eles não podem mais performar magia, justamente porque eles perdem essa conexão. Então, assim como você falou da coruja, né? Então, a Maia é uma bruxa e o espírito familiar dela, a conexão dela é uma coruja que fala, que tem consciência e também performa magia assim como ela. Então essa é a conexão dela. E os paladinos são chamados de monodominantes, que eles apenas têm uma habilidade. Então ou é telecinese, ou é pirocinese, ou é telepatia, né? Ou a pessoa consegue mudar a sua estrutura celular para outra forma e tal. Então então já começa aí. E daí a gente passa para o magistrado lá, que também comenta na história, que ele tem que são 11 ministros, né? Só que
eles têm uma diversidade étnica entre os ministros, só que todos eles são conjuradores. Então aqui a gente tem os conjuradores, vamos dizer assim, no topo da pirâmide, e daí magos, bruxos e os paladinos lá na base da pirâmide, né? E também faz essa analogia também com o nosso mundo aqui, né? Então, onde a gente tem, né, a classe dominante, a classe trabalhadora, em duas estruturas distintas, né? Na mesma estrutura, mas em lados distintos dessa estrutura, né? Então, é justamente para trazer isso, sabe? Então, quem que pode ser ministro, né? E quem que talvez não consiga atingir esse cargo, mesmo que os ministros, né, como fala nesse universo, eles são eleitos, né, eles não são indicados, eles são eleitos, mas ainda assim todos eles são conjuradores, né. Então é justamente para fazer essa analogia, né? Também um exemplo também é o nosso Congresso, onde 80% dos nossos congressos fazem parte do 1% mais rico da população. Então, tipo, é justamente para fazer essa analogia, mas só que não é uma analogia não é uma analogia feita com poder aquisitivo, mas sim como você performa magia, que é apenas um detalhe da sua existência, né? Não o todo, né? Então, Stefana, ao longo da leitura, eu percebi que o tema, né, da epifania, você já falou um pouquinho, ele recebe um grande valor no romance. Inclusive, você chega a explicar mais adiante aqui nos anexos, né, na parte final, nos extras, no caso. E você gostaria de ler um ou dois episódios que representam alguns momentos de epifania durante o desenrolar das células dramáticas, né, durante os acontecimentos? E se você quiser explicar parte desses desdobramentos dentro aí da trama narrativa, a palavra é sua. Eu quero sim, eu até separei aqui eu sei que talvez como autor eu não deveria ter uma parte favorita, mas eu tenho, que é o capítulo do episódio 2, O Gato de Schrödinger, onde a gente apresenta a garota Cecília, né? Então ela é... E ali, né, nesse momento, a gente tem um episódio de epifania. Ela é uma garota que tem 11 anos e ela tá tendo o primeiro contato com a magia naquele exato momento, né? Então eu gostaria de ler o momento depois. Então o que acontece, né? Essa garota, ela tá no aeroporto do Santos Dumont, no Rio de Janeiro, junto com o pai e com a mãe, e ela acorda que ela acabou de ter uma visão que o avião deles vai explodir, né? Então ela acabou de ter essa visão, e daí ela acorda, ela se desespera, e daí o pai dela fica chateado, a mãe dela tenta acolher, o pai dela esquece, ele fica muito bravo, e daí vem uma atendente da companhia aérea e fala, olha, eu vou conseguir remanejar o voo de vocês para um voo mais tarde, pode ser? Eles falam, ok. O pai dela fica muito bravo, fica pé da vida, e a mãe dela, ok, e daí tudo se apaga, e aí? Eu vou ler aqui agora. Qual é a página? A página? Página 140, tá? 140. Ali no final, momentos depois, né? Não, ali eu vou ler o terceiro parágrafo ali, no instante seguinte começa, né? Que foi no instante seguinte, assim quando eles mudaram a passagem, e daí acontece isso, né? No instante seguinte, ao seu desabafo, carregado de fúria, as luzes do aeroporto cintilaram e subitamente se apagaram, mergulhando o ambiente em uma penumbra inesperada. Um burburinho de confusão e murmúrios atravessou o terminal. Cecília e sua mãe e seu pai olharam para cima, os rostos marcados por uma mistura de perplexidade e confusão. Não é nada não, só um pequeno apagão, o pai da Cecília declarou com uma convicção forçada, tentando infundir calma na situação, mais para si mesmo do que para as duas. A energia já volta. Momentos depois, um zumbido distante começou a preencher o silêncio, crescendo em intensidade, transformando-se em um estrondo surdo que fez o chão vibrar.
Segundos depois, uma explosão ensurdecedora rasgou o ar, e um clarão avermelhado iluminou brevemente o céu noturno através das janelas do terminal. O avião que eles deveriam ter pegado, que Cecília in, in, ai, havia insistentemente recusado, havia caído e explodido no impacto. O pai e a mãe de Cecília ficaram boquiabertos, os olhos arregalados de horror e descrença, testemunhando o inferno que o desenrolava lá fora. O que, o que eles mais. O que eles haviam julgado ser uma birra infantil, uma simples relutância de uma criança, havia se concretizado em uma tragédia de proporções assustadoras, exatamente na ordem que a filha havia profetizado que aconteceria. O silêncio que se seguiu foi preenchido apenas pelo eco da explosão e pelo som de seus próprios corações batendo descompassados, enquanto a realidade chocante da situação os atingia em cheio. Excelente. Desculpa, é que minha chapa soltou um pouco, e daí algumas palavras eu tô um pouquinho nervoso, acabou saindo um pouco Excelente. assim. Excelente. E é um momento interessante porque existe um desconcerto, né? Uma espécie de caos, como provoca aí o próprio título do romance, né? E essa epifania, vários momentos de epifania vão percorrer, né, a obra, movimentando o enredo da obra. Eu achei muito interessante essa provocação que você traz no decorrer do enredo. E agora, Stefano, nós estamos chegando nos minutos finais, tá? Eu gostaria de saber um pouco mais sobre os seus planos e projetos futuros, né, para o seu trabalho como ficcionista, né? Eu agora eu tenho trabalhado na parte 2, né? Então, e eu já quero já falar para quem está assistindo e também para os meus futuros leitores, é que eu já tenho tudo já, todos os capítulos, capítulo a capítulo, do início até o fim da história do que vai acontecer lá no último livro, eu tenho já isso posto em escaletas, né? Eu já tenho um resumo entre 2 parágrafos daquilo que vai acontecer. Então, eu venho trabalhando em escrever essa parte 2, né? E também venho trabalhando em outras obras também. Uma que em breve aí já vou dar um spoiler. Se chama Sussurro dos Corvos, que é um thriller psicológico, não tem nada a ver com magia ou misticismo. Né? Então, é um thriller psicológico. E outro projeto que talvez ele seja inovador, é algo que não tem no mercado, então eu quero trabalhar com essa coisa, eu pesquisei muito, não tem, assim, eu vou deixar só isso porque ele está embrionário ainda, então é isso. Além disso, eu também tenho trabalhado em um projeto musical, né, que é meu sonho desde criança também, então como você falou no início, né, eu também canto, então eu tô trabalhando no meu primeiro álbum musical, né. Então, em breve aí estará nas plataformas digitais, além de autor. Eu quero ser assim multifacetado, assim como a Madonna, sabe? Que escreve, que canta, que atua, que dirige, mais ou menos isso. Era essa palavra que eu ia atribuir. O Mário de Andrade também era um intelectual múltiplo, né? Esse intelectual que abarca várias vertentes artísticas, né? E, inclusive, o que me chamou a atenção no romance foi a facilidade da interdisciplinaridade, porque você casa elementos da física, inclusive um dos títulos aqui do capítulo é Lavoisier, que foi o pai da química, né? E as leis de Newton também ganha voz aqui no primeiro capítulo. E essa geografia que você explora ela sobre os continentes que você aborda, então achei isso muito interessante. Essa facilidade de navegar pelas outras disciplinas, que nos bastidores você afirma que isso foi uma técnica narrativa que você utilizou e de fato você faz muito bem. E para terminar aqui nossa conversa, Stefano, você gostaria de falar algo que não foi comentado aqui na live? Fique à vontade. Eu gostaria de falar, na verdade, primeiramente agradecer, né, tipo, o convite, e também falar para as pessoas que se você gosta de fantasia urbana, por gentileza, entre nessa jornada, porque ela vai ser longa, mas ela vai ser divertida, né? Então, é uma história
imersiva. Então, se você gosta de fantasia imersiva, eu acho que essa é para você. E é isso. E você vai deixar o link também para aqueles que desejam comprar o volume, né? Sim, sim. Uhum. Então, nós vamos Sim, deixar posteriormente, né? Tem a versão física na Wiclap, no Clube dos Autores, e tem a versão digital no Amazon Kindle. Se a pessoa assina o Amazon Kindle, ela pode ler já direto, ou comprar só individual no Amazon Kindle, a versão digital também. Muito legal, Stefano. Vamos encerrando por aqui. Hoje, dia 11 de junho, a próxima live será com o pesquisador e professor Dr. José Guilherme Vieira, e nós vamos conversar no dia 2 de julho, às 19 horas, sobre argumentação e retórica na escrita acadêmica e científica. Stefano, muito obrigado pelo aceite do convite. Um grande abraço, boas leituras. O Portal Científico Café das Humanidades agradece a todos que estão aqui assistindo e fiquem atentos às novidades pelo Instagram profissional do Café das Humanidades, @café_das_humanidades. Eu vou deixar também o seu arroba para que as pessoas possam acessar. Obrigado mais uma vez, Stefano. Até logo. Um abraço. Até logo.